Olá pessoal, um prazer em receber minha amiga Giovana Jardim, que é jornalista, produtora cultural, maravilhosa, produtora maravilhosa. Realizou vários trabalhos de produção cultural aqui na Chapada dos Veadeiros, doutoranda em museologia e mestra em estudos de culturas africanas. E aí tem um pessoal ali atrás tirando foto. E é assim, quando a gente resolve fazer uma entrevista com uma pessoa que a gente consegue conceder a entrevista da pessoa, aí acontece tudo isso, entendeu? Pessoa... Ainda bom que a gente está relaxada, né? Porque tá tomando uma cervejinha e tal. Mas seguinte, Giovana, que queremos saber como é que foi voltar, porque ela estava em Portugal e todo esse trabalho de doutoranda em museologia e mestra em estudos africanos está sendo executado lá em Portugal há quantos anos? Há 2 anos e meio. E como é que está sendo esse processo de estudar em Portugal? Na verdade, eu fui para lá, para esse mestrado em estudos africanos, para estudar os povos e comunidades tradicionais, especificamente a comunidade Calunga, que está localizada aqui em Goiás, é sítio histórico, né, patrimônio imaterial da humanidade, e que é um território de 256 hectares. É um território conquistado aqui, inclusive por influência e por também apoio de Mari Baiocchi, que é uma pesquisadora que é minha inspiração, inclusive. E é uma comunidade que eu admiro profundamente. Também continuo fazendo um trabalho agora com o Museu Vivo Yaya Procópia, com Dona Procópia e Bia Calunga, que é a mantenedora dessa tradição Calunga. E agora o projeto de museologia vem em um outro desenho, um perfil de busca do que a gente tem de patrimônio afro-brasileiro em um museu histórico de Lisboa e também algumas peças indígenas. Então eu vou fazer um estudo dessas peças indígenas, dessas peças afro-brasileiras que poderiam ou retornar ao Brasil e à África ou serem ressignificadas no sentido local no Museu de Etnologia de Lisboa. Nossa, maravilha, né? A pessoa não para de produzir. Eu conheço Giovana já tem tem muito tempo, uns 10 anos. Conheci em São Jorge, ela como produtora cultural lá da Casa de Cultura, Cavaleiro de Jorge. E aí aprofundei a minha amizade com ela em Alto Paraíso de Goiás, onde ela fez um projeto para a Galeria Preguiça, que foi aprovado pelo Ministério da Cultura de Goiás, não foi isso? O Fundo de Arte e Cultura. Foi isso mesmo. Fundo de Arte e Cultura de Goiás. E fez o livro Fauna Brasileira em Cores. E ela realizou outros projetos. Então, eu trabalhar com a Giovana foi uma experiência maravilhosa, porque a proatividade e o talento para conseguir articular, mobilizar e, assim, uma antena para captar profissionais legítimos e talentosíssimos é inacreditável. E agora eu queria perguntar para ela como é que está sendo a volta, né? Esse impacto em plena pandemia. Ela veio para cá porque ela tem trabalhos ainda a fazer na comunidade Calunga da Chapada dos Veadeiros, que tive a oportunidade de conhecer com ela, e vou deixar o vídeo aqui da nossa viagem lá para os Calungas. Foi incrível, é como quase estar em outro mundo. Visitar a comunidade Calunga, quase que para outro planeta, praticamente. Para mim, a experiência foi assim. Então, falando de mundos diferentes, como é que está essa mudança de mundos para você, Gel? Então, Cris, primeiramente eu queria dizer que Cris Maia é uma das artistas que eu mais admiro da Chapada dos Veadeiros. A gente também trabalhou um projeto pessoal da Cris, que está aí na gaveta, mas que logo será executado, porque a Cris também é essa pessoa maravilhosa que produz arte de forma muito espontânea
E eu sou admiradora dela desde quando a gente nem se conhecia, eu só tinha ela como uma artista referência da região. Tanto na parte de pintura, que as artes são lindas e eu sempre gostei muito, mas também na parte esotérica, né? Que tem o oráculo, que é um trabalho que eu também admiro muito e acho muito importante, porque traz essas referências também da fauna, da flora, né? Do Cerrado. Então, para mim é uma grande amiga, além de ser amiga, essa artista maravilhosa, né, gente? Porque pelo amor da santa, como diz o outro. Mas enfim, voltar para Alto Paraíso para mim está sendo uma experiência incrível. Na verdade, eu queria ficar aqui, gente, eu não estou querendo ir embora, eu vou embora dia 15, falta só poucos dias, mas enfim. Esse lugar é um lugar muito encantado. Eu não pude ir pessoalmente aos Calunga agora, exatamente por causa desse momento atual que a gente está vivendo. E em respeito à comunidade que acabou de vacinar, ainda não está totalmente imune, mas que, enfim, que disse que era, né, o melhor pela associação, que era a gente esperar um pouco mais. Então eu espero que daqui 6 meses, pelo menos, eu consiga voltar lá. Estou com muita saudade de todo mundo. Hoje a gente teve uma live com a dona Procópia e Bia. E estamos também utilizando a tecnologia para ultrapassar, né, esses limites, essas limitações. Então eu acho que também a gente teve lá em 2019, foi a última vez que eu fui, a Cris estava presente. Foi muito incrível, assim, como a gente foi bem recebido. A Cris sabe, a gente esteve na contenda, a gente atravessou o rio, né, o Paranã, que é o grande rio que circunda a comunidade, e é uma comunidade que realmente é isso que a Cris falou. A gente estando lá e bebendo dessa fonte, dessa cultura tradicional, a gente se transporta para um lugar muito especial, e é a comunidade Calunga, entre montanhas, entre vales, entre, enfim, lugares que são inimagináveis em beleza. A gente está ali em um lugar muito rico em cultura tradicional e em sabedoria, especialmente. Então, é muito lindo voltar à Chapada nesse momento, e saber que aqui as pessoas estão mais protegidas também. Eu acho que Alto Paraíso e essa região aqui está cuidando da pandemia, está tratando a pandemia de uma forma um pouco distinta, até mesmo porque os espaços são muito abertos, né? A gente tem muita natureza, vocês estão vendo aqui, né? A gente está, enfim, é um lugar lindo. A Cris pode até mostrar ali o ambiente, mas enfim. O sol já está se pondo, o rostinho dela já ficou um pouquinho. Mas enfim, vou mostrar um pouquinho para vocês, lógico. Aqui, olha que maravilhoso nós estamos. Onde nós estamos aqui, maravilhoso. E assim, estamos sem máscara, né? Mas o que acontece? Estamos sem máscara, mas ela fez o teste. E para além disso, a gente está num lugar totalmente aberto e o vento está vindo de lá. Então está levando tudo para lá. Então teve um cuidado, sim. Tá? Estamos tendo todos os cuidados. Cada um vai ter um cuidado diferente, dependendo da situação. Pode ser feito de várias maneiras, né? Quais são os planos, né, para 2021? Pronto. 2021 eu estou no 2º ano do doutoramento, doutorado, né? Lá a gente chama de doutoramento em Portugal. E a proposta é seguir esse doutorado em museologia nessa perspectiva de trabalhar essa questão do museu vivo, como funciona, trabalhar essa questão das peças serem ressignificadas, as peças da nossa cultura brasileira, tanto indígena quanto africana, serem ressignificadas em um museu português, né? De trabalhar essa decolonização de uma forma
simbólica, né? Mas também prática. Então, é esse o desejo, né? As pesquisas que a gente pensa nem sempre são executadas da forma como poderiam. Mas esse é o desejo, é trazer essa responsabilidade também, né? Para quem nos reconheceu há 500 anos, mas a gente já existia há muito mais tempo que isso, né? Então é bom a gente trazer essa ressignificação de que o Brasil é reconhecido como uma colônia portuguesa, mas as nossas tradições já existiam, né? Os nossos indígenas já estavam aqui há muito tempo e os nossos descendentes de africanos vieram e também transformaram muito essa cultura, e essa cultura é uma cultura muito rica e muito brasileira mesmo, né? Muito nossa. Então é bom também a gente repensar esses lugares, né? Esses lugares de decolonizar num sentido de reconstituir as nossas raízes de uma forma brasileira e ser reconhecido como um brasileiro que tem a nossa origem, que tem a nossa tradição, que é uma mistura, né? Uma mistura de tudo que aconteceu na nossa vida, tanto essa vinda dos italianos, portugueses, estrangeiros. Em Alto Paraíso a gente vê aqui tem 53 nacionalidades, né? Pela última pesquisa. Então, quer dizer, são 53 nacionalidades distintas que vivem num espaço físico. Em termos de habitantes aqui, 5 mil habitantes, que eu sei do último censo. É muito interessante a diversidade, né? Então é assim, eu acho que a gente tem que pensar como a Achille Mbembe, que traz essa questão da não fronteira, sem fronteiras. A gente é o mundo, a gente é aonde a gente está, como a gente se relaciona, como a gente enfim. Eu acho que essa questão das fronteiras agora, nesse momento da pandemia, também trouxe uma nova reflexão. Então, assim, até quando e até como nós vamos nos reconhecer e experimentar as outras tradições em termos de viagens, né, de deslocamento e tal. Então a gente vai ter que viver com esse novo mundo, mas atenção, né, vamos parar de desmatar, número 1, porque todas essas pandemias, essas epidemias vêm desse processo do desmatamento, e que os animais saem buscando outros lugares e outros espaços e outro bioma para para alimentar, se retroalimentar. Então, assim, a questão real é essa. Vamos parar com esse grande agropensamento, né? E voltar para a nossa origem e pensar nessas comunidades que existem há tantos anos e estão ali naquele lugar, né? Os Calungas são um exemplo muito grande, eles são autossustentáveis, plantam, tudo que comem é dali. Então, assim, para que a gente está construindo tanto concreto em cima de rios? Né? Vamos repensar esse movimento. Então eu acho que agora é um momento mesmo da gente buscar essa reconexão com a natureza. Dá tempo ainda, gente. Na verdade, para mim é a última chance para a humanidade, né, Cris? Sinceramente, assim, essa pandemia veio trazer essa reflexão. É a nossa última chance de reconstruir um pensamento mais coletivo, no sentido de estarmos aqui em prol da Mãe Terra e não estarmos aqui para destruir a Mãe Terra e nos estabelecermos, porque nós não somos, né? Nós somos um grão de areia nesse processo. Então, assim, olha a amplitude desse lugar, olha a amplitude dessa natureza. Então, acho que é isso, assim, a ideia é tentar voltar a essas raízes, assim, sabe? Então, quando a gente trabalha com a cultura tradicional e com esses povos tradicionais, a gente bebe dessa fonte, né? E bebe dessa forma de fazer simples, e o simples resolve tudo. Então, bora lá fazer esse caminho inverso, né? Vamos simplificar tudo. É isso mesmo, menos é mais, né, Giovana? Menos é mais, e assim, agro nem sempre é pop, agro é tóxico, a maior parte das vezes. Agro é tóxico, às vezes não é tóxico, pode ser orgânico. Então eu acho que muito bem colocado. Isso acabou me vendo uma outra pergunta por conta dessa reflexão super profunda que você fez agora, que é a seguinte: como que você vê o mundo daqui, sei lá, 10 anos, se você conseguiria projetar isso, como você imagina, você acha que a humanidade vai conseguir ultrapassar? Qual que é a sua visão? Ela é mais positiva em relação à resposta da humanidade perante a todos os acontecimentos que estão rolando tendo em vista o desmatamento, tendo em vista
o agronegócio, enfim, e o vírus e toda a conjuntura planetária. Como que é o teu sentimento em relação à esperança? Uau, profundo, né? Eu acredito que a gente precisa retomar esse lugar da simplicidade, né? Primeiro, a gente está tendo uma oportunidade de entrar um pouco mais dentro de nós mesmos nesse momento, então entendermos o que é realmente fundamental, sabe? O que nos importa, realmente o que importa para a gente hoje, né? Para mim, na verdade, a mensagem é: importa viver, né? Então, assim, se estamos vivos, já temos que agradecer. Então, assim, gratidão, universo, por nos aceitar aqui. Mas a gente tem essa missão, né? Uma missão de perpetuar essa humanidade. Será que a gente está preparado para abrir mão dos nossos luxos, das nossas questões que são materiais, né? Disso? Porque, na verdade, a gente está entendendo que é tão simples, né? A gente não precisa de grandes estruturas para trabalhar, a gente não precisa de grandes prédios para ter um negócio, a gente pode simplificar todo, né? A gente não precisa de tanto concreto em cima de rio, né? A gente não precisa de tanto dinheiro, a gente precisa de menos coisas, minimalismo, várias teorias que já foram estudadas, já foram pensadas. Então, assim, vamos retomar esse lugar de pequenos, né, de simples e de pessoas que estão aqui para vivenciar e agradecer, né, esse espaço. E o microcosmos e o macrocosmos são a mesma coisa. Então, quando você vê esse céu estrelado, né, aprofunde lá dentro, veja suas sombras, né, vamos começar a retomar esses lugares, que são os lugares dentro, né, internos nossos. Eu acho que esse é o momento, essa é a chance. Eu tenho esperança, mas ao mesmo tempo eu acho que muita coisa tem que mudar, né? Então, assim, se a gente não mudar, infelizmente, eu acho que em 100 anos é muito simples para a natureza, sinceramente. Eu acho que a gente precisa ter consciência disso, assim, nós somos muito pequenos perante esse macrocosmos. Então, assim, atenção, né? Temos uma chance, vamos parar de desmatar, número 1, né? Vamos pensar nessa próxima proposta do meio ambiente, que é a grande, depois da pandemia vai ser o grande foco, mas assim, de uma forma real, né? Energia solar, repensar todos, né? Eólico, vamos pensar o que a gente tem de natureza e entender e olhar para a natureza, como ela reage, como ela... Porque os Calunga, eles constroem a casa deles de barro e de palha, do Buriti, então eles retiram porque tá ali na terra. Então, assim, eles não tinham energia até 2013. Ou seja, olha o tanto que esse povo viveu e está vivendo. E se não tivesse a gente, ou se não tivesse esse tanto de informação, eles estavam sobrevivendo, inclusive, melhor ainda. Então, assim, gente, né, vamos reconhecer esse lugar mesmo de origem e botar o pé no chão e reconhecer que a natureza está aí à disposição para nos trazer para esse lugar. Não é fácil, eu também assumo que várias vezes eu dependo da tecnologia, eu dependo, né, da cidade, de vários, mas assim, calma, né? Vamos acelerar e vamos repensar esses lugares aí. Acho que é isso, amiga. Ai, obrigada, Gel. Poxa, foi incrível, mas dá até um gostinho de quero mais, né, gente? Então tá bom, Gel. Estamos aí, a gente faz uma live uma hora Depois dessa. a gente faz uma live para vocês. Então, um pouquinho de Giovana Jardim para vocês. Beijo para todo mundo.